Mano, só imagina, você é um otaku que nunca pega ninguém e nunca tem contato com garotas. Porém, simplesmente do nada você se declara pra mina mais linda da escola. E ela simplesmente aceita, mano. E de bônus até a melhor amiga dela vem junto. E aí, pra você isso é sorte ou milagre? E é isso que veremos hoje, então pega aquela pipoquinha de lei, né? E vamos lá. Com a volta das aulas, todo mundo estava de casal, exceto Junichi, que assim como eu e você, ele não pega ninguém. Enquanto conversava com seus amigos, que também são uns virgões, sua amiga Nenê acaba chegando, para levar o almoço que ele havia esquecido. Durante isso, ele diz que ela parece alguém muito infantil para a idade dela, então ela pergunta se o seu estilo o agrada. E ele diz que não agrada de modo algum, e ela resolve sair fora. Os amigos de Junichi ficam de olho na mina, igual formiga em açúcar, mas Junichi diz que ela é só uma amiga de infância, e diz que ela tem uma aparência muito infantil. E os caras simplesmente dizem que é assim que eles gostam. Enquanto isso, uma cocota de cabelos sedosos aparece. Ela se chama Kashi, e diz que está feliz por estudar com Junichi esse ano, e que quer ficar mais próxima dele, mas o moleque simplesmente não consegue soltar uma palavra. E Shinpei diz que ela é quase perfeita, quase porque não tem balões enormes. Após isso eles começam a ler revistas impróprias na sala de aula, e Junichi fica bravo, e diz que é por isso que eles não pegam ninguém, mas ele não resiste e começa a ler também. Porém uma garota com balões enormes aparece, ela se chama Yami, e humilha o prota de todas as formas por ler isso na sala de aula, e o moleque até chora de tanta vergonha que passou. Após isso, eles se reúnem, e Shinpei diz que um deles deveria ir pedir para ficar com ela, pois segundo uma revista, garotas que se vestem como ela, são muito fáceis. E a mente do prota vai nas alturas, e ele já logo se imagina praticando atos banais com a gatinha. E como são ótimos amigos, eles simplesmente decidem colocar uma carta no armário de Yami, dizendo que o prota quer se encontrar com ela. Ao encontrar a carta, a mina fica tão surpresa, que até cancela o passeio com sua amiga. Após isso vemos eles cara a cara, e o prota vê que não tem para onde fugir, e que é tudo ou nada, então ele abaixa, e a pede em namoro. Mas durante isso, ele percebe que tem uma visão privilegiada das partes preciosas de Yami, então ela pergunta por que ele gostou dela, e o moleque simplesmente diz que gostou do jeito de mejar a dela, e então ela supõe que ele só quer sair com ela para fazer coisas suspeitas, e que se for esse o caso, nunca irá sair com ele. Ele tenta se levantar para fugir, mas o lado perverso da sua mente diz para ele continuar ali observando a bela vista que está tendo. Ela acaba percebendo para onde ele estava olhando, e se abaixa para ele olhar melhor, mas simplesmente se tratava de uma armadilha para pegar ele no flagra. Mas em seguida ela o põe contra a parede, e diz que gostou dele para valer, e simplesmente a garota mais linda da escola aceita namorar um otaku depravado. Já durante a noite ele estava pensando, e se questionou o porquê de uma waifu tão linda aceitar namorar com ele. Mas novamente seu lado perverso entra em ação, e diz para ele aproveitar ao máximo o que essa situação te oferecer. No dia seguinte, a caminho da escola, seus amigos se desculpam pela carta, e Junichi diz que acha que está na lista negra dela, e que ela vai expor ele para a escola inteira. E no maior estilo novela das 9, os amigos dizem que sempre estarão ao seu lado, mas simplesmente do nada o prota recebe uma foto totalmente provocante de Yami, e os caras mudam de discurso na hora, e dizem que não vão ser amigos de alguém tão sortudo, mas Junichi diz que não beijou ela ainda, então eles o perdoam. Shinpei diz que para uma garota dessas, beijar é como fazer um cumprimento, e diz para ele levar Yami em um karaokê, pois é o melhor lugar possível para eles fazerem tico-tico no fubá. Já ao chegar na escola, Yami simplesmente aperta o prota entre suas partes macias, e deixa todos da classe abismados com a notícia do namoro deles dois. Um tempo se passa, e já era intervalo, e ele ainda não havia convidado ela para sair. Após isso ele vê seus amigos saindo de fininho, e tenta ir junto, mas eles recusam, e dizem que o prota não precisa mais andar com fracassados como eles. Após isso Yami chega, e convida o prota para passar a tarde com ela. Já ao lado de fora, Nenê estava esperando o prota para irem embora juntos, mas ao ver ele junto de Yami, ela surta e já sentimos um aroma de ciúmes no ar. Por ironia do destino, Yami diz que vai levar ele ao karaokê, ou seja, tudo estava indo de acordo com o plano. Em seguida ela chega com alguns refrescos, e precisava passar na frente dele. E o moleque é tão virgão, que acha que ela tá querendo fazer algo a mais. Após isso,
Como ele não consegue escolher nenhuma música, ela acaba colocando uma música de anime, e eles se divertem cantando. Porém o lado bonitão do seu subconsciente acaba entrando em ação, e ele resolve partir pro ataque, mas ao tentar beijar ela, a mina simplesmente diz que tem um pelo no nariz dele, e o moleque chega a ficar cinza de tanta humilhação. Mas enquanto ela ia ao banheiro, vemos que ela só ficou envergonhada, e que não é de beijar qualquer um como dizem os boatos. Já na saída do karaokê, ele estava acabado, humilhado e triste, até que ela diz que amou passar o dia com ele, e que quer fazer isso mais vezes. Dias depois da escola, ele encontra uma carta em seus armários, pedindo que ele vá atrás da escola, e os amigos dele aparecem igual assombração, e dizem que tudo de bom acontece com o prota. Porém ele diz que não pode se encontrar com outra garota, mas como o Junichi é um pau mandado, seus amigos acabam o convencendo, mas eles só fizeram isso pois querem que o prota monte um harém para eles se aproveitarem. Já no local do encontro ele simplesmente encontra uma mina totalmente bronzeada, e facilmente ela sente o cheiro de virgão exalando dele, e começa a provocar o prota de todas as maneiras, porém simplesmente Ame aparece, mas ela pouco se importa com o que vê, e apresenta sua amiga chamada Hanko. E a mina é tão estranha, que começa a degustar os balões da mina do prota na frente dele, e ele fica tipo: eu não estou suportando mais. Já durante a noite, o prota recebe uma mensagem da sua namorada, dizendo que na próxima, Hanko irá sair com eles, e nas cenas seguintes vemos eles juntos em diversas atividades. Já enquanto saem de uma loja, dois valentões aparecem e começam a dar em cima das meninas. Junichi tenta defender sua namorada, mas acaba sendo empurrado no chão, e começam a zombar dele. Mas Hanko diz que irá sair com eles dois, e depois vemos que ela resolveu tudo no diálogo. A caminho de casa, o prota estava se sentindo mal, pois não conseguiu defender sua namorada, porém acaba encontrando Hanko na frente da casa dele, e ela diz que gostou dele ter tentado defender elas, e que acha que está gostando dele, e sai o arrastando para dentro de casa, e lá dentro ela tenta provocar o moleque de todas as formas, mas ele diz que só fará isso com a sua namorada, e ela simplesmente surta, e descobrimos que ela não gosta do prota, e sim de Ame, porém Ame acaba chegando na hora, e se depara com aquela cena, mas ela não escutou a conversa deles. Então Hanko diz que só estava fazendo um test drive, para saber se seu namorado seria fiel. No episódio seguinte, vemos que Kashi tem uma personalidade totalmente bizarra, e trata todos como se fossem cachorrinhos. Após isso a tropa dos otakus se reúne, pois a acabaram achando uma cosplayer linda na internet, e eles têm a sensação de a conhecer, mas não sabem de onde. Após isso, vemos que o nosso prota é tão bizarro, que até quando está almoçando com a sua namorada, ele imagina coisas suspeitas. Porém durante isso, Kashi acaba indo até eles, e diz que precisa de Junichi um instante, mas Hanko simplesmente a expulsa, e diz que tem um mau pressentimento quanto a ela. Após isso, Junichi acaba ficando sozinho, e Kashi vai até ele novamente, e diz que precisa de ajuda com alguns materiais. Porém por algum motivo eles acabam indo parar em um café, e Junichi, como é doido da cabeça, imagina que ela está querendo um caldo dele, mas voltamos à realidade. Ela pergunta por que ele está namorando uma mina como Yame, e achou que ele gostaria de uma mulher mais madura. Já no dia seguinte, Kashi começa a provocar Junichi na frente de Yame, a deixando totalmente enciumada. Após isso a tropa dos otakus se reúne novamente, e Shinpei acaba descobrindo que a cosplayer de mais cedo, simplesmente se tratava de Kashi. E Hanko, que estava por perto, acaba se mostrando muito interessada nessa informação. Após isso Kashi diz que precisa pedir outro favor a Junichi, e junto eles vão até o topo da escola, e lá ela se declara para ele, mas ao se lembrar da sua namorada, ele diz que não pode fazer tal ato, e a mina fica mais doida que o Batman, e diz que ele deveria ser o seu cachorrinho, e mostra que tirou uma foto deles juntos no café, e ameaça mostrar para Yame se ele não namorar com ela. Porém a tropa dos otakus chega, e sem que o prota ouça, Hanko diz que se ela continuar com isso, ela vai contar para todos que ela é a cosplayer da internet, e com isso ela baixa a bola rapidinho. Após isso, enquanto Junichi voltava para casa com sua namorada, ele diz que não está rolando nada entre ele e Kashi, então ela diz que não se preocupa com nada,
porque sabe que ele está caidinho por ela. No dia seguinte, Junichi estava tendo um sonho daqueles com Yami, mas acaba acordando com as mãos nos balões de uma garota desconhecida, e simplesmente se tratava de Nenê, que se vestiu como uma gal para fazer Junichi se apaixonar por ela, e a mina simplesmente agarra o prota entre os balões, e começa a andar junto com ele, como se fosse a coisa mais normal do mundo. E os amigos dele ficam totalmente abismados, pois além de estar namorando uma garota linda, ele ainda fez sua amiga de infância se vestir como uma gal. Já na escola, Kashi aparece e pede que ele não conte pra ninguém que ela o pediu em namoro, porém ela sente o cheiro de outra garota nele, e logo Nenê chega, chamando ele pra sair depois da aula, mas ele diz que não pode, pois terá um encontro com Yami. Após isso, Yami decide levar Junichi em um lugar surpresa, e Shinpei e os outros obviamente morrem de inveja. Enquanto almoçava com sua namorada, Nenê aparece e simplesmente se joga em cima do prota, e Hanko acha que ele está traindo sua amiga, e fica se imaginando dando uma surra no menino, mas Yami não se importa com isso, e diz que Nenê é só uma irmãzinha de Junichi, e Nenê resolve apelar, e começa a se gabar por ter balões maiores que os de Yami. Yami fica abismada por ter alguém com os balões maiores que os dela, e chama Hanko para participar da brincadeira, e Junichi se sente nas nuvens ao ver aquela cena. Já durante a noite, Junichi estava prestes a dormir, porém acaba recebendo a visita de Nenê, que estava totalmente desprovida de roupas, e promete que irá tirar a pureza de Junichi, mas ele se recusa, e diz que só fará isso com a sua namorada.